Você sabia que alguns erros comuns podem atrasar e muito o seu crescimento na arquitetura? Hoje eu vou te mostrar 5 erros que muitos arquitetos iniciantes cometem, como evitar cada um deles e soluções práticas para você aplicar hoje mesmo. Esse erro número 1 é muito comum, por quê? Principalmente quando a gente está iniciando a carreira, a gente acabou de formar, às vezes pode ser que sejam os primeiros projetos, né, da gente, os primeiros clientes, então a gente quer sempre agradar, né, quer sempre deixar o cliente satisfeito, e aí a gente fica com medo de dizer não para o cliente, e ele ficar assim, chateado, ele não gostar da gente, ou não gostar do nosso projeto, ou falar mal do nosso serviço para os outros, sempre tem essa insegurança, né? Então, o que que acontece? Muitas vezes a gente acaba falando muito sims para o cliente e nem sempre isso é bom para a gente e para o projeto também. Ah, você pode fazer essa alteração, só mais essa alteração pra gente, por favor? Eu sei que assim, a gente já tá na fase de detalhamento, só que a minha esposa queria trocar essa porta de lugar. Tem como trocar? Então, o que que acontece? Se eu for fazer essa alteração, essa já é a 7ª alteração que a gente está fazendo. Então, já excedeu os limites das alterações. E aí eu vou ter que cobrar um valor à parte. Porque, assim, a etapa já foi aprovada. E essa etapa que você quer alteração é a etapa lá no início, é a etapa da planta. Então, eu vou ter que cobrar um valor à parte, tudo bem? Nossa, mas aí vai ficar caro pra mim. Eu já tô pagando muito caro na obra, eu já vou ter que pagar o pedreiro, eu já vou ter que pagar o engenheiro, e aí eu já paguei o projeto. Faz aí rapidinho pra mim, é só um detalhe, é coisa rápida. Gente, isso é mais comum do que todo mundo imagina. Porque o que que acontece? Muitas vezes, nesse caso, o cliente não entende que é um processo de projeto. Então, são várias etapas e uma etapa depende da outra para ser executada. É igual, por exemplo, nesse caso, né? O cliente quer alterar a posição da porta lá na planta. Só que você já está fazendo detalhamento. Então, você vai ter que fazer. Se você fizer essa alteração, você vai parar, vai voltar lá na planta, vai mudar a porta de lugar. E aí você percebe que o layout que você tinha feito já não dá mais certo, porque mudou completamente o ambiente, né? E aí você vai ter que fazer o layout novamente, vai ter que especificar, ou às vezes você vai ter que mudar de tamanho de sofá, por exemplo, dependendo se for uma sala, né? Suponhamos que é uma sala. Aí o sofá naquele layout já não vai dar certo, a posição da TV também não vai dar certo. Às vezes tem uma mesa central, e aí naquela posição a mesa central já não vai dar certo também. Aí ou você vai ter que mudar a mesa, ou você vai ter que tirar a mesa, ou você vai ter que colocar uma poltrona para mudar o espaço. Então você vai ter que refazer o projeto. E tudo que você fez para frente até chegar no detalhamento, você também vai ter que refazer. Então, assim, o cliente tem que entender que não é simplesmente a gente pegar o computador e mudar uma coisa ali. São processos e um processo depende do outro. E às vezes, dependendo, por exemplo, pode ser que você tenha um estagiário que esteja te ajudando a fazer o desenho. Então, você vai ter que pagar o seu estagiário para fazer aquela alteração. Por isso que geralmente a gente cobra do cliente, porque tem essa questão do custo e do tempo também. Que aí, às vezes, por exemplo, você ia entregar o projeto amanhã, como ele pediu todas essas alterações, você não vai conseguir entregar o projeto mais amanhã. Você vai ter que precisar de alguns dias para poder fazer todos esses reajustes novamente. Nesse caso, o que que você pode fazer? Uma boa solução é deixar bem claro no seu contrato. O contrato, ele deve especificar tudo sobre o seu projeto, principalmente as etapas. Porque aí você explica certinho, ó, primeiro é a planta, depois é isso, depois é aquilo, para o cliente entender que tem uma lógica e que uma coisa depende da outra. Se lá no final você quiser alterar lá no início, vai fazer diferença. Ele vai ter que pagar mais e vai demorar mais. Então, deixa muito claro, muito explicadinho no seu contrato. Fora que também é importante você colocar no seu contrato limite de revisões. Por exemplo, tem gente que deixa só 3 revisões no máximo, tem gente que deixa 3 revisões por etapa, tem gente que deixa o projeto todo com 5 revisões. E aí você que vai determinar de acordo com o que você acha melhor, né? De acordo com a sua experiência também. Mas é importante deixar um limite, ó, eu faço até tantas revisões. Passou dessas revisões, já é cobrado um valor à parte. Inclusive, se acaso você ter que voltar numa etapa que já foi aprovada, se a etapa já tiver sido aprovada e você quiser fazer alteração, você também tem que pagar mais. Então, gente, eu vou mostrar para vocês um exemplo de contrato. Esse é o contrato que eu uso no meu escritório. Teve algumas modificações, mas
de modo geral, eu uso esse mesmo modelo de contrato. E aí pode ser que, de acordo com o projeto, pode mudar. Nesse caso, era um projeto de interiores. E aqui são os dados do cliente, os meus dados, né? E aqui as informações do projeto. É importante você colocar que tipo de projeto que é. No caso aqui, o projeto de arquitetura de interiores em uma residência e o endereço que o projeto vai ser executado. Especificações do projeto. Que tipo de projeto? É de interior? É projeto de reforma? De paisagismo? É projeto de fachada? E o que você vai fazer? No caso aqui, era uma casa de 3 pavimentos. Na verdade, eram 2 pavimentos e um terraço. E aí, cada pavimento eu coloquei o que eu ia fazer de modificação, quais seriam as modificações, a proposta, as etapas do projeto. Nesse caso aqui, teve até uma mudança, porque, igual como vocês podem ver, a paginação de piso e a iluminação, elas foram entregues antes do anteprojeto e do projeto final. Porque os clientes pediram, porque eles estavam em fase final de obra, e aí eles queriam primeiro colocar todos os pisos, resolver essa parte de paginação de piso, para depois fazer o restante do projeto. E aí, como não ia atrapalhar o desenvolvimento do projeto, a gente conseguiu fazer isso. Então, teve essa alteração na ordem das etapas. Então, pode acontecer isso também. Por isso que é importante a gente conversar sempre com o cliente, entender o que ele está precisando e qual que é a necessidade para ele naquele momento. E aí, aqui eu expliquei um pouquinho que cada etapa ia ser entregue, os prazos, né, que você vai, quanto tempo você demora para entregar cada etapa, as formas de pagamento, certinho, o que você não faz, qual que é o tipo de serviço que você também não entrega, que é importante você colocar. E aqui o tópico que eu falei, que é com relação à quantidade de alterações, tanto com relação ao decorrer do projeto e em relação às visitas à obra. No caso aqui, geralmente eu permito 3 modificações em cada etapa. Então, assim, vai depender das etapas que você determinar aí, de acordo com a necessidade do projeto. E aqui eu sempre coloco em média de 3 a 5 visitas à obra. Depende muito do projeto. E aí você vai olhar também. Às vezes é um projeto mais simples, então não precisa de 5 visitas. Pode ser que seja um projeto mais complexo, vai precisar de você ir mais vezes. E aí tudo isso é acordado com o cliente e considerado no orçamento. Outra coisa que é importante você colocar também, nesse exemplo aqui eu não coloquei. Esse contrato é um pouco mais antigo, mas nos atuais meus eu já coloco. Que é com relação às alterações após cada etapa. Então, por exemplo, a pessoa aqui no caso, esse caso desse contrato aqui, eu entreguei a paginação de piso e a iluminação. Eles aprovaram, eu peço eles para conferir, aí eu faço tipo um termozinho, especificando tudo que foi acordado, né, o que eu entreguei, o que eu conversei com o cliente, como se fosse uma ata mesmo. Peço o cliente para assinar, eu assino, o cliente assina, para comprovar que ele aprovou aquela etapa. Inclusive, eu vou até deixar aqui um link na descrição do vídeo para vocês baixarem um modelo, vou deixar disponível para vocês terem uma noção como que é esse termo. A gente pode até chamar um termo de encerramento de etapa. Por que é bom a gente fazer isso? Porque, às vezes, o cliente fala que quer uma alteração e aí, na hora que você vai apresentar, ele fala que não queria. Não, mas eu queria de outro jeito. Aí você fala, não, mas a gente conversou. Não, mas eu não tô lembrado disso. Então, é uma forma de, na hora que você estiver ali com o cliente, ele pediu para fazer as alterações, aprovou a etapa, beleza. Então, assina aqui para mim, então essa etapa já está encerrada. Agora, a gente vai passar para outra etapa, para ele também entender que cada etapa, uma etapa é diferente da outra. Então, é importante você fazer isso para você evitar estresses para você depois no final do projeto, principalmente.